Pedro Duran também está aqui porque vamos voltar a um assunto que trouxemos ontem rapidamente, porque já estávamos ali na reta final do novo dia, mas voltamos a falar sobre esse caso porque teve desdobramento. Falamos ontem sobre o chamado Templo de Lúcifer. Ele foi fechado em Gravataí, no Rio Grande do Sul, decisão da prefeitura. Os proprietários do espaço decidiram, então, recorrer à justiça por conta dessa decisão da prefeitura da cidade. E aí agora veio uma decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Mantém o espaço fechado. Exatamente. Essas aqui são as imagens da estátua do Lúcifer que foram instaladas num templo religioso, ou como os organizadores, criadores chamam, um santuário religioso, em um dos bairros de Gravataí, na região metropolitana de Porto Alegre. A prefeitura tomou a decisão de pedir à justiça para poder brecar a inauguração desse templo, impedir que ele funcionasse, se baseando na falta de alvará, que é a autorização municipal para aquele estabelecimento funcionar. E eles alegaram que não poderia funcionar o templo porque você teria peregrinação, pessoas saindo de outros lugares e indo até esse templo, que fica, diga-se de passagem, num bairro afastado de Gravataí, onde você não tem policiamento e não tem uma capacidade de resposta rápida por parte dos órgãos públicos. A justiça acatou, mandou fechar. Os organizadores, criadores desse templo, resolveram pedir ao Tribunal de Justiça para derrubar essa liminar que a prefeitura tinha conseguido, tentando liberar a inauguração do templo e o funcionamento dele. O Tribunal de Justiça, o desembargador Eduardo Delgado, deu uma decisão dizendo: não, vai continuar fechado o templo. E aí, para isso, os organizadores, os criadores do templo, usaram uma lei municipal que fala, inclusive, sobre as religiões de matriz africana. E aí há uma confusão, Carol, porque você tem... essa polêmica toda surge com uma estátua do Exu-Bará, que é uma entidade de matriz africana, ligada ao candomblé, à umbanda. Exu é uma entidade importante para quem faz parte dessas crenças, dessas religiões, que não tem nada a ver com culto ao Lúcifer, ao demônio, coisa do tipo. Só que essa mesma pessoa que conseguiu a aprovação desse projeto de lei para criar essa estátua também criou esse templo. E aí começou a confusão, porque uma coisa é você cultuar Exu e as entidades de religiões de matriz africana, outra coisa é você cultuar Lúcifer ou o demônio, como eles próprios dizem. E ele diz lá que a liberdade religiosa tem que ser assegurada, a Constituição diz isso, alega isso no pedido que faz ao Tribunal de Justiça. Mas o Tribunal de Justiça e o desembargador decidem, portanto, que em você tendo uma impossibilidade do atendimento dos órgãos públicos para esse local onde o templo fica e o risco de você ter pessoas, inclusive eles relatam em entrevistas ameaças que eles receberam depois de ter inventado essa estátua do Exu-Bará, né, que não tem a ver com o Lúcifer. Os organizadores nessas entrevistas dizem: a gente está recebendo ameaça de tiro, ameaça de invasão. E a prefeitura diz assim: bom, se tem ameaça de algum tipo de violência, eu preciso ter o Estado pronto para responder. E eu preciso que o lugar tenha um alvará, uma autorização para funcionar, para eu poder mobilizar o Estado no caso de uma resposta. E aí, portanto, tem essa decisão do Tribunal de Justiça dizendo: não, precisa do alvará, vai ter reunião de pessoas, vai ter chegada de gente de fora da cidade, então você tem que ter um imbróglio, uma polêmica, mas a decisão neste momento é que o templo de Lúcifer permaneça fechado. Muito embora o mestre Lucas, que é esse organizador, criador do templo, tenha me dito que vai continuar nessa batalha judicial. Teve reunião com a advogada ontem, vai ter reunião com ela hoje para tentar encontrar uma forma de reverter essa decisão. Pedro Duran trazendo todos os lados aí desse debate. Obrigada, Pedro. Valeu, Carol. Bom dia para você.